nós já teve essa experiência de não vir à casa do Senhor por algum motivo e perder uma bênção, ou vir enfrentando todo tipo de luta, de provação, e estar no culto e depois sair e dizer: era isso que faltava na minha vida hoje, eu precisava de ouvir a palavra de Deus. Então, que alegria é estarmos aqui na casa do Senhor. Eu quero convidar a todos a abrir a Bíblia no capítulo 14 de Êxodo, e nós vamos ler do verso 10 ao verso 16. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, versos de 10 a 16. Eu quero pedir a ajuda de vocês para ler comigo. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, assim sucessivamente. Êxodo 14, a partir do verso 10 até o 16. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aí tá bom. Obrigado, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, glorifica o nome do Senhor Jesus e o teu nome nesta manhã. Pedimos, ó Pai, que o Senhor seja exaltado, glorificado e enaltecido aqui. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use essa porção da tua palavra para falar conosco. E nós já pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, há momentos na vida que nós sentimos que estamos encurralados. Há momentos que passamos por provações tão grandes que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás e não vemos escape algum. São lutas terríveis e parece que vamos sucumbir. Às vezes nos encontramos em meio a grandes lutas e provações e parece então não haver um lugar de escape. Eu já passei por muitos momentos como este, de que não conseguia nem orar ajoelhado ou em pé, mas me esticar no chão, tamanha eram as provações. Momentos de encurralamento, sem saída, para lado algum, para trás ou para frente. Você já se sentiu assim alguma vez, em alguma situação como esta, sem ter para onde correr ou se esconder, e sem um aparente escape daquela situação? Se você já se sentiu assim, você então sabe como os israelitas se sentiram naquele dia, depois que escaparam da escravidão no Egito. Este texto que acabamos de ler, nele percebemos que os israelitas se deparam com o grande mar vermelho e montanhas ao redor, e o exército de Faraó
vindo atrás deles para matá-los ou para levá-los de volta à escravidão no Egito. Eles tinham passado mais de 400 anos de sofrimento e tristeza como escravos no Egito. Durante todo este tempo, eles clamaram ao Senhor, até que Deus os ouviu e então enviou Moisés para conduzi-los à liberdade. Essa, irmãos, não seria uma missão fácil para Moisés. Quando ele confrontou o Faraó e exigiu que Faraó libertasse o povo de Israel, Faraó recusou. E Deus então envia 10 pragas sobre o Egito para punir Faraó por sua teimosia e libertar Israel. Mas foi apenas após a 10ª praga que matou o primogênito de todo o ser vivo no Egito, exceto dos israelitas das casas que eram marcadas pelo sangue do cordeiro sem mancha. Faraó, então, finalmente, ele decide libertar, deixar o povo ir. E ele disse no capítulo 12, verso 31, Moisés disse, capítulo 12, verso 31 e 32, levantai-vos, saí do meio do meu povo. Faraó disse a Moisés, tanto vós como os filhos de Israel, ide servi ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tens dito. Ide-vos embora. E assim os israelitas foram embora, deixaram o Egito em direção à terra prometida. Mas enquanto caminhavam em liberdade, Faraó mudou de ideia e disse aos oficiais, capítulo 14, versos 5 a 7, que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. E foi atrás do povo de Israel. Talvez, meus irmãos, Faraó tenha pensado que as pragas eram o limite do poder de Deus, e que agora ele poderia atacar os israelitas com sucesso. Existe uma analogia aqui para a vida espiritual. Às vezes nós pensamos que, uma vez que somos crentes, que estamos na igreja, Satanás não nos atacará mais com facilidade. É por isso que o apóstolo Pedro, ele disse nessa primeira carta que lemos, capítulo 5, verso 8 e 9, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a todo momento a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais a este, os vossos irmãos estão sofrendo por todo o mundo, espalhado por todo o mundo. Então, meus irmãos, Satanás insiste em nos perseguir, não obstante, estamos caminhando com o Senhor. E aconteceu que o exército egípcio alcançou os israelitas às margens do Mar Vermelho. Então o povo estava encurralado, não tinha saída para eles, não havia nenhuma maneira de escape. À frente o grande Mar Vermelho, dos lados as montanhas, e atrás o exército de Faraó, o poderoso exército de Faraó, vindo atrás deles. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã eu quero examinar junto com vocês 3 atitudes que ocorreram neste incidente no deserto. A primeira atitude foi a atitude do povo. Versos 10 a 12.
E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Aqui o povo de Israel se encontra numa situação em que o equilíbrio emocional é perturbado. E aí, meus irmãos, entram em pânico, ficaram com muito medo. Isso fazia sentido, porque parecia não haver escape em lugar algum. Primeiro, eles têm uma atitude positiva. No verso 10 diz: os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A primeira coisa que nós devemos fazer é clamar ao Senhor. Quando nos encontramos em uma situação difícil demais, temos que clamar. Temos que orar a Deus, clamar ao Senhor por livramento. A oração, meus irmãos, ela nos coloca em contato com os recursos do céu. Ela é o canal que conecta você com o poder infinito de Deus. Como Deus disse a Jeremias em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ore, meu irmão, ore, minha irmã, busque a Deus e Ele te livrará de toda tormenta, de toda provação. Mas logo em seguida, o povo teve uma reação negativa. Aquele povo forte, que passou mais de 400 anos como escravos no Egito, que presenciou Deus enviando 10 pragas sobre aquela terra para os libertar. Aquele povo forte que viu tantas maravilhas de Deus, agora, diante da primeira tribulação no deserto, diante da primeira provação que enfrentam, começaram a se queixar da situação. O medo e o clamor ao Senhor fazia sentido, mas as palavras deles a Moisés mostraram pouca fé e uma perda de confiança em Deus. Então a atitude deles no deserto, diante desta provação, não foi outra senão a murmuração. Na frente o mar, dos lados as montanhas, atrás os cavaleiros de Faraó. Eles se desesperaram e se voltaram contra o líder e disseram nos versos 11 e 12: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles não conseguiram vislumbrar o controle de Deus sobre todas as coisas. Mesmo após terem presenciado os grandes feitos dele, os libertando com seu braço forte e cuidando deles a os conduzir com uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia, eles mesmo assim duvidaram e murmuraram. Meus irmãos e irmãs, a tendência geral da humanidade tem sido a murmuração. Murmurar, reclamar, resmungar. Quem adota esta atitude revela não estar bem com Deus.
e que não confia totalmente nele. A nossa atitude diante das dificuldades, das provações, das lutas, é permanecer firmes no Senhor e não nos queixar. É crer que Deus está presente e que Ele sabe o que é melhor para nós. E que pode mudar qualquer situação, por mais difícil que ela pareça, quando nós oramos e nos voltamos para Ele. Nossa atitude deve ser como a do apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso sofrer, posso caminhar firme, posso continuar no meio desta provação, com a cabeça erguida, olhando para Deus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, este murmúrio do povo não o levaria a nada. Os israelitas permaneciam parados e murmurando. Será que o destino do povo seria ser massacrado? Ou viver novamente debaixo da escravidão? Eles não estavam diante desta provação por causa de Moisés, como o povo estava acusando. Mas Deus havia planejado tudo isso. Êxodo 14, verso 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Tudo isso era plano de Deus. Vejam, por exemplo, Êxodo 13, 17. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era mais perto. Eles deram voltas no deserto. Ao invés de ir em linha reta, Deus os levou para o sul, para o Mar Vermelho. E o verso 18 do capítulo 13 de Êxodo: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Meu irmão, minha irmã, é fácil reclamar quando estamos em situação difícil. Mas nós devemos evitar as murmurações, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é uma promessa que Ele fez para mim e para você, e para todos nós. Se você se encontra em um lugar, ou em uma situação difícil demais, não murmure, clame ao Senhor, busque a Ele, creia que Ele pode mudar essa situação. Ele está perto e certamente tem um propósito, tem um plano a realizar para o seu bem. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 8, 28, um texto bem conhecido, que algumas vezes lá em casa, no passado, hoje eu não pratico muito isso, mas quando o relógio marcava 8h28, a gente dizia 8h28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus queridos, se a oração nos coloca em contato com Deus e com o seu poder, a murmuração impede o fluxo desta resposta de Deus para nós. Nossa atitude diante das lutas e das provações deve ser a atitude de crer, de confiar
que Deus ouve as orações e nos livra no tempo dele, na hora dele. Ouça a exortação do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versos 14 a 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então, meus irmãos, a atitude do povo foi a murmuração. A segunda atitude que percebemos neste texto é a atitude do líder. Versículos 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aquele homem melancólico, que quando Deus o chamou, ele apresentou várias desculpas para não ir libertar o povo. A primeira desculpa era que ele era insignificante, capítulo 3, verso 11. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A segunda desculpa, capítulo 4, verso 1, a desculpa que ele não tinha credibilidade. Mas eis que não crerão, não acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Segunda desculpa, por 2 vezes ele apresentou essa desculpa por não saber falar direito. Êxodo 4, verso 10. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Capítulo 6, verso 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Além disso, ainda apresentou, gente, indisposição de ir tendo outros, a indisposição por ter outros melhores do que ele, mais capacitados para ir. Capítulo 4, verso 13. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Foi este Moisés, este homem melancólico, que quando está diante de um desafio, se esconde, se foge. Ele agora, diante desta luta, diante dessa provação no deserto, ele muda a sua atitude. A atitude dele foi outra. Foi uma atitude de motivar, de encorajar o povo. Moisés lhes disse para não terem medo, não temais, mas permaneçam firmes com fé em Deus. Essa é a atitude do líder, incentivar. Vamos lutar, vamos continuar caminhando. O país está como está, parece que tudo está perdido, está sem controle, mas vamos caminhar. Esta é a atitude do líder. Esta é a atitude do pai, líder em casa. Meu filho, minha filha, erga a cabeça, caminhe, Deus vai te dar a vitória. Minha esposa, vamos caminhar, vamos vencer tudo isso. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Essa é a atitude do líder, incentivar, encorajar aos liderados a crer. Moisés não tinha ideia de como Deus os ajudaria naquela situação. Tudo o que ele sabia era que Deus certamente os ajudaria. Ele tinha plena convicção de que Deus é poderoso para livrar o povo daquela situação. Ele sabia que Deus é fiel e que ele cumpriria a sua promessa de libertar o povo. Então ele disse ao povo: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Sabe, meus irmãos, muitas vezes a direção de Deus para nós em meio
às provações e situações difíceis é nos aquietar, é ficar calado, é não conversar demais, conversar com Ele, mas não conversar sobre a situação, não resmungar, não falar, não criticar, mas estar ali em oração. Muitas vezes, esse é o requisito de Deus, aquietarmos. Caso contrário, gente, o desespero vai nos impedir de ficar em pé e o medo vai nos fazer cair. A impaciência vai dizer para você fazer algo logo, correndo, falar. Mas vamos nos aquietar e confiar em Deus. Ele está no controle de tudo. Mesmo que não consigamos vislumbrar isso, Ele está operando. Sempre que você se encontrar em meio a uma situação de provação difícil demais, além de buscar e confiar em Deus, procure o conselho de pessoas idôneas na fé. Moisés, ele aconselha o povo: aquietai-vos, vede o livramento. Então nós temos que buscar conselho de pessoas idôneas, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros e diversos outros irmãos e irmãs que Deus nos presenteou nessa igreja e que são pessoas idôneas e firmes na fé. Procurá-las e aconselhar com elas. O livro de Provérbios nos aconselha isso, nos encoraja a agir assim. Provérbios 11:14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há sabedoria. Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom ânimo, bom êxito. Provérbios 24:6, com medidas de prudência farás a guerra, na multidão dos conselheiros está a vitória. Então a primeira atitude que vimos foi a atitude do povo, murmuração. A segunda atitude, neste incidente no deserto, foi a atitude do líder de encorajar, de motivar o povo. E agora vejamos a terceira atitude, que foi a atitude soberana de Deus, versículos 15 e 16. Meus irmãos, esta é a melhor hora, quando tudo parecia estar perdido e desesperador. Aí o Senhor aparece para trazer a solução e para socorrer o seu povo. Veja o que diz o verso 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar vermelho e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E foi exatamente isso que Moisés fez. Ele estendeu a mão sobre o mar e Deus separou as águas e os filhos de Israel atravessaram em seco para a liberdade pela fé. Meu irmão, minha irmã, avance pela fé. Não fique inerte, reclamando da situação. Haja baseado na oração e nos conselhos que você recebeu. Em breve você terá ainda mais motivos para louvar a Deus pela libertação que você recebeu. É natural ficarmos paralisados de medo diante de uma situação terrível, fracos diante de uma provação muito severa. Mas você precisa se livrar da paralisia, do marasmo, da apatia e seguir em frente pela fé, confiando que, conforme o apóstolo Paulo disse em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Ele é capaz de operar um livramento. Tenha a atitude correta, obedeça a Deus e siga em frente.
Deus questiona Moisés: o que vocês estão fazendo aí parados? Caminhem, sigam em frente. Por que vocês estão parados, pasmados? Há uma avenida aqui no meio desse mar, só Deus sabia. Há um caminho aqui no meio desse mar, ninguém sabe, mas eu sei. Não fiquem pasmados, parados. Muitas vezes ficamos paralisados diante das lutas e das provações. Não é essa a atitude que devemos ter. Clamemos a Deus, meus irmãos. Tomemos as atitudes corretas, debaixo da direção dEle. É claro que existe tempo de esperar, de acalmar, mas nada além do tempo para escutarmos o comando de Deus, ouvirmos alguns conselhos e novamente nos moverem para frente, na direção que Deus nos apontar. Êxodo capítulo 14, 21 e 22, nos diz que o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E o verso 27 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro às águas, e o Senhor derribou os egípcios pelo meio do mar. Perceba, meus irmãos, que Deus faz o sobrenatural, mas Ele usa as forças naturais. Um forte vento oriental abriu aquele mar. Quem sabe você está esperando algo inesperado, uma manifestação sobrenatural de Deus surgir na sua vida. Mas Deus pode realizar esse inesperado na sua vida de forma muito simples. Talvez até aparentemente sem importância. Talvez até mesmo numa conversa com alguém idôneo, e Deus realiza o inesperado na sua vida. Lembre-se de quantos livramentos Deus operou em sua vida, meus irmãos. Livramentos que você viu e aqueles que você não viu, mas Deus estava lá e livrou você. Deus livrou o povo de Israel dessa situação de encurralamento que se encontravam. Versículo 28 nos diz: e voltando, as águas cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. E o resultado de tudo isso é o verso 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, confiou no Senhor e em Moisés seu servo. Israel experimentou o grande livramento de Deus. Então, meus queridos, nós ouvimos nesta noite, nesta manhã, que há 3 atitudes aqui neste incidente no deserto. A atitude do povo, que foi a murmuração. A atitude do líder, que foi de incentivar, de motivar aquele povo. E a atitude de Deus, que foi livrar e abençoar o povo. Depois de toda essa experiência, depois que o exército de Faraó foi derrotado, o povo estava livre. Moisés e os israelitas cantaram uma canção de louvor no capítulo 15, exaltando a Deus pelo seu grande poder e sua misericórdia, dizendo: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei.
Esse cântico continua até o verso 18. E Miriam, irmã de Moisés, pegou o pandeiro e liderou todas as mulheres em outro cântico, dizendo no capítulo 15, verso 21, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Meus irmãos, lembre-se que Deus toma conta de você. E todo dia Ele nos livra do mal, mesmo quando nós não percebemos isso. Olhe a sua vida de uma outra perspectiva. Não murmure, não se queixe das dificuldades. Ore, creia naquele que mesmo em meio às mais sérias crises, promete não te abandonar. Então exalte ao Senhor, agradeça a Ele. Eu quero concluir com as palavras de Moisés ao povo. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.